Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, bem-vindos a mais um programa Espiritismo Fácil. E hoje a gente vai abordar um tema que eu acho bastante interessante, que é o tema referente à evolução planetária. Na evolução planetária, a gente vai então usar o livro, a terceira obra de Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem o capítulo terceiro, que é Há muitos morados no caso do Pai. A gente vai usar então essa obra para poder trazer e evoluir nosso programa de hoje aqui, certo? Nós vamos usar então a editora ID, com a tradução do Salvador Gentili, revisada então pelo Dr. Elias Barbosa, que é essa obra que a gente vai utilizar como parâmetro aqui para poder abordar o tema no estudo e no programa de hoje. Certo? Vamos lá então? Para a gente começar então o nosso programa, nós precisamos entender o que são mundos. Os mundos são estações, escolas, que nos dão possibilidade de aprendizado, possibilidade de poder despertar em nós as virtudes, os valores. Nós precisamos aprender e lapidar e fazer com que as virtudes, esses elementos de valor que nós temos do espírito, que possam então ser auxiliadores para poder progredir e avançar e entrar então em colaboração com o mundo físico, né, que é o ecossistema planetário, e assim poder atingir então um grau evolutivo, poder atingir a frequência essencial para a gente poder então estar sintonizado e agregado aí ao planeta. Então é importante que a gente entenda que o mundo como a gente vive, ele precisa então de um programa. Esse programa, que é um programa planetário, que é um programa de planejamento por espíritos de alta hierarquia, porque cada mundo ele existe, então ele tem um Cristo, ele tem um governador, alguém que governa, alguém que planeja, se reúne com os seus ministros ali e planeja toda a programação, toda a evolução do planeta. Então, como nós estamos aqui, por exemplo, no planeta Terra, temos nosso Jesus. Jesus é o governador da Terra. Então, ele criou então todo um planejamento que vai dar possibilidade do espírito de despertar as virtudes que ele precisa poder evoluir, né? Poder seguir sua jornada evolutiva como espírito imortal e partir então avançando aí para outros mundos mais evoluídos. Então, a oportunidade que nós temos aqui na Terra, assim como a oportunidade que todos os espíritos têm em outros mundos, nos dá condições de poder colaborar com o plano, com o planejamento que o Cristo desenvolveu aqui na Terra e em outros mundos também. Então, a partir desse ponto, é interessante que a gente saiba o seguinte, que todos os habitantes evoluem. Assim como evoluem os habitantes, o planeta também evolui. Então, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai acelerando, a gente vai aprimorando nosso grau evolutivo, a gente vai aumentando nosso grau de despertar aqui na Terra, o planeta Terra também vai evoluindo, chegando a um certo ponto que vai estar prontinho para poder passar para a próxima categoria. Quando ele atinge essa proximidade de avançar para a próxima categoria, então a gente entra no período de transição planetária. Nesse período de transição planetária, a gente tem então um período aí mais ou menos curto, né? Então a gente acaba passando por esse período que vai nos dar a possibilidade de exercer aquilo que a gente aprendeu com o tempo, né? Que a gente vai vivendo aí naquela categoria. Por exemplo, a gente está aqui há 7.000 anos já vivendo a categoria de mundo de provas e expiações aqui na Terra. Quando chega ali no próximo da transição que nós estamos vivendo hoje, a gente vai então ter a oportunidade de colocar em prática tudo que a gente aprendeu uns 6.000 anos atrás, uns 6.500, 6.800 anos atrás. Isso nos dá a possibilidade de poder ingressar no mundo regenerado se a gente for aprovado nessas provas, nesses exercícios, nessas atividades que a gente coloca no dia a dia, nos dando então a possibilidade de ingressar no mundo de regeneração. Então, quando a gente não tem essa possibilidade, quando a gente não tem esse feeling, essa sintonia com o mundo de regeneração, que é a nossa próxima fase aqui na Terra, a gente vai tentar ser alocados em outros mundos, mundos que estejam mais compatíveis com a nossa vibração, com o nosso pensamento, com a nossa busca, com o nosso objetivo de vida. Ou seja, muitos de nós que são renitentes no mal, que são pessoas ignorantes no saber, que têm preguiça de querer saber mais coisas, que têm preguiça de fazer o bem, essas pessoas não vão poder ficar na Terra, então elas vão ter que estar sintonizadas com outros mundos, né? Mundos de mesma categoria de mundos de provas e expiações. Então, quando a gente for fazer aí o desencarne, vai ser selecionado então o joio do trigo. Se a gente for joio, a gente vai ser colocado então para um mundo de provas e expiações em outro planeta, não mais na Terra, porque a Terra vai virar então um planeta de regeneração. E nós, que formos trigo, a gente vai continuar então no planeta Terra. Mas basicamente seria isso, para você poder entender um pouquinho como funciona aí
a questão da transição planetária. Então, as primeiras categorias de mundos que nós temos aqui no nosso estudo é mundos inferiores. O que são mundos inferiores? Os mundos inferiores são então mundos, são planetas, são estações, são escolas que dão oportunidade dos espíritos que estão transitando, né, que estão prontos já do reino animal para o reino nominal, ingressarem. Então, ou seja, esse tempo que eles têm ali para poder encarnar nesses mundos mais inferiores é um tempo essencial e necessário para que esses espíritos que estão saindo da condição animal possam então encarnar como nominais e se adaptar ao corpo físico, se adaptar com a energia do planeta e assim então conseguir aquela existência no planeta que está habitando. Então é importante que você entenda que o mundo inferior ele começa então quando começa a criação do mundo, quando os espíritos de alta hierarquia começam a moldar o mundo ali, passando por todas as fases de magma, né? Aquele mundo todo cheio de magma, o mundo começar a se resfriar, então passa aquelas eras de vegetais grandões, né? De animais como os dinossauros, até chegar ao mundo, né? Onde tem a possibilidade das primeiras encarnações humanas. E essas encarnações humanas então, são condições de seres totalmente primitivos, seres com características totalmente mais voltadas para o físico, para o materialismo, e tem um pouco de senso muito limitado da moral, da inteligência. Então é importante que a gente entenda que esses mundos, as paixões reinam. Então é muito normal, natural, que esses mundos a gente encontra espíritos encarnados que vão estar totalmente brutos, são totalmente rude, né? Rudimentares. Então isso agrega ao entendimento que a gente, se a gente olhar hoje, a gente sair da Terra e for para um mundo de primitivo, a gente olhar a vivência, o convívio entre os espíritos, sabe? Você já vê que o convívio deles é totalmente bruto. Próxima categoria, que é o mundo de provas e expiações. O mundo de provas e expiações é o que a gente vê hoje. Então, olhe para a Terra que você vai saber quais são as características do mundo de provas e expiações. O mundo de provas e expiações é um mundo onde o mal ele prevalece sobre o bem, ou seja, ele domina o bem. Então, ou seja, o mal está aqui em cima e o bem está começando, né, a existir. Então, quando nós conseguimos a questão de se aprimorar como espíritos encarnados, por exemplo, aqui na Terra, vamos usar nessa questão de mundo para expiações aqui na Terra. A Terra, por exemplo, ela dá a oportunidade do espírito que está ainda evoluindo, está ainda atingindo uma condição moral, onde vai conseguir então exercitar as atividades do espírito, do intelecto, né? Conquistando aí a moral, conquistando o saber, o conhecimento essencial e necessário para que possa então existir nesse mundo, como na casa da Terra, dando condições então que o egoísmo, a inveja, a ambição por poder, as honras do mundo, né? Aquela ambição que você quer ter o poder sobre todo custo, né? E as questões dos erros e equívocos que a gente comete. Então, a Terra dá essa oportunidade para nós no momento, porque esse mundo é de provas e expiações. Como esse mundo é de provas e expiações, nós temos que ter uma condição de poder errar. Se a gente erra, a gente tem então um efeito, tem a lei de causa e efeito, que vai dar então para nós aí uma oportunidade de poder espiar. E quando a gente espia, a gente está sofrendo, né? Então, esse sofrimento ele pode ser uma expiação ou pode ser uma provação. Depende do que a gente busca, né? Qual que é o resgate ou qual que é o aprendizado que a gente quer ter naquela questão, naquela atual encarnação. Tá? Isso a gente vai fazer um outro vídeo sobre expiações e provas, como funciona, como a gente identifica que é expiação, como que a gente identifica que é prova. Isso a gente vai fazer então um outro programa. Aqui na Terra temos aqui então 3 tipos de grupos que podem reencarnar na Terra. O primeiro grupo então são os selvagens. Esses selvagens são aqueles espíritos que estão transitando, né, que saíram então da condição do mundo inferior, estão reencarnando pela primeira vez no mundo de provas e expiações. Então é normal que eles tenham dificuldades, tenham ali um certo período de adaptação que possa dar a oportunidade deles de encarnar na Terra e aprender até se adequarem, então seguirem para o próximo grupo, que é o grupo de semi-civilizados. Quando eles atingem um grau de categoria de aprendizado, de entendimento e vibração, quando já consegue então se adaptar ao corpo, à nova realidade, nova frequência, então já passa para o próximo grupo, que é o grupo dos semi-civilizados. No grupo semi-civilizados, então, é um espírito primitivo, né, mas assim, um selvagem já mais civilizado, mais próximo de ser civilizado. Então, quando ele atinge esse grupo, ele está então em ascensão, né? Então, ou seja, já tem todas as bases, todas as
questões de inteligência, de bom senso, de moral, de ética, de construção, né, da parte de intelecto, já está mais aprimorado que os selvagens. Quando o terceiro grupo que temos aqui na Terra é o grupo dos estrangeiros. Quem são estrangeiros? Estrangeiros são os espíritos que vieram de outros planetas, né? Vieram exilados, porque eles não estavam mais compatíveis com aqueles planetas, com aqueles mundos. É isso que vai acontecer conosco. Então a Terra hoje está como um mundo de provas e expiações, e em 2057 vai estar como um mundo de regeneração. Quem não tiver compatível com a realidade do mundo de regeneração, a gente vai estar então sendo alocado, está sendo exilado para outros planetas. Então esse pessoal que é estrangeiro são espíritos que vieram de outros planetas, porque quando o mundo deles estiveram fazendo aí a questão da transição da mundo das provas e expiações para a regeneração, eles acabam então sendo exilados para cá, porque não é mais compatíveis com o mundo na nova frequência, nova categoria que o mundo estava atingindo ali. Então é importante que a gente saiba disso, a separação do joio do trigo, como já falamos aqui anteriormente. E temos uma quarta categoria, que é uma categoria especial, que são os espíritos missionários. O que esses espíritos missionários fazem? Eles só vêm aqui só uma vez ou outra, para poder reencarnar na Terra, para poder passar algum ensinamento, alguma instrução que vai nos ajudar a avançar mais rapidamente. Poder então despertar em nós a luz que há dentro de nós, como seres divinos que nós somos aqui. Temos então a próxima categoria, que é o mundo regeneração, ou mundo regenerado. Esses mundos de regeneração são mundos que estão acima do mundo de expiação. Por quê? Porque esses mundos, de forma gradativa, tudo é gradativo no universo, nada é virou o mundo de regeneração, já é mundo feliz. É um mundo já menos pesado, mais leve. Não é assim. Tudo é gradativo. Vai passando o tempo, vai ficando mais leve, né? O pessoal vai tendo mais entendimento. Então, o mundo de regeneração é um mundo intermediário, que vai fazer a transição de quem está dominante no mal para quem está dominante no bem. Então, o mundo de regeneração, ele é um mundo que vai vai nos fazer com que nós tenhamos mais provas do que expiação. Provações são dificuldades, são obstáculos que a vida nos coloca, de forma que a gente pede para poder limpar nosso perispírito, limpar nosso espírito de equívocos e erros do passado. E quando nós entramos no mundo da regeneração, o corpo físico ainda existe, a matéria física ainda existe. Então nós temos um grau mais sutil, um grau mais elevado da matéria, que nos dá condições então de vibrar em sintonias mais elevadas e poder aprimorar nosso ser. Outra coisa interessante que essas paixões que nós vivemos hoje, paixões que nos escravizam, que nos levam ao egoísmo, à vaidade, ao orgulho, a gente não vai ter no mundo da regeneração. Ainda no mundo da regeneração, nós ainda somos falíveis, a gente pode errar ainda, a gente pode se equivocar. A próxima categoria, então, é o mundo dos felizes. No mundo feliz, então, o bem ele está superando o mal. Se no mundo de geração o bem estava aqui e o mal estava aqui, no mundo feliz o mal está lá embaixo, né? Tá lá embaixo e o bem está lá em cima. Então, ou seja, o mal ainda existe no mundo feliz, mas muito limitado, algumas, você pode contar nos dedos as pessoas que são más. E o mal lá não é um mal assim de crime, é talvez um contragosto que aconteceu ali, uma discussão que aconteceu lá, é um mal que a gente pode dizer assim que é uma coisa bem besta, uma coisa bem tranquila, assim, não é algo assim que vai causar danos na vida da outra pessoa, fofoca, difamação, né? Não. O mal que existe nos mundos felizes é um mal mais sereno, mais tranquilo, né? É algo, uma bobeirinha aqui, uma bobeirinha ali, né? Algo que bem tranquilo de ser resolvido. No mundo feliz, então, não existe mais guerra, as ambições não existem mais, então o poder pela autoridade, ser governador, ter um poder, um cargo de poder, não existe mais no mundo feliz, tá? Porque não existe mais vaidade, não existe mais egoísmo, não existe mais orgulho. Então isso é uma coisa muito boa. Quando a gente conseguir atingir esse mundo, a gente vai estar nas nuvens, né? A superioridade moral e intelectual dos habitantes que vivem nesse mundo, ele é muito, muito superior ao que estão vivendo no mundo de regeneração. Então, porque a supremacia da moral, a superioridade moral, a superioridade intelectual, é que vai criar condições de paz, de tranquilidade naquele mundo. Então isso é muito interessante, porque o objetivo desses habitantes, desses mundos, são os sentimentos externos,
sentimentos de elevação, de amor, de alegria de estar ali, de estar compartilhando aquela coletividade do bem, da harmonia, da fraternidade. Isso vai ajudar bastante quem está vivendo, né, nesse mundo de feliz, né? Então isso é uma busca que eles têm, e isso é uma busca que eles querem também trazer para quem está em condições, vivendo em mundos, categorias diferentes, categorias inferiores. Então é isso uma coisa que, por isso que vem muitos instrutores de mundos felizes para a Terra, por exemplo, para mundos de próprias expressões, para mundos de regeneração, que vão estar ajudando, né, passando um pouquinho do seu conhecimento para quem está mais atrasado como nós aqui. E por último, temos então os mundos celestes ou divinos, que nós temos pouca abordagem na doutrina espírita, mas o que a gente tem de conhecimento é que nesses mundos vivem os anjos e os arcanjos, os serafins, todos os espíritos de alta escola, que compreendem a comunidade dos espíritos puros. Então, estão vivendo nos mundos celestes e felizes. Nós não sabemos se existem corpos materiais lá. Se existirem, são muito sutis, né? São muito sutis, que a gente não consegue perceber, a gente não consegue ver com os olhos, talvez nem com os olhos do perispírito, porque é um mundo onde tem anjos, arcanjos. Imagina só, você viver num mundo onde tem anjos e arcanjos, vai ser uma alegria total, né? Porque aí sim, nós temos então a felicidade plena, a felicidade que vai nos dar condições de abordar e sentir todo bem. Então, nesses mundos felizes, mundos celestiais ou divinos, esses são mundos então, que nos dão as condições de entender que o bem já está 100% dominado ali, ou seja, só existem pessoas do bem, não existe mal. A maldade está totalmente extirpada, totalmente eliminada, e o bem domina completamente aquele mundo. Então isso é uma coisa muito boa. Imagina só quando a gente chegar a esse patamar aí, né? Então, pessoal, esse foi um pouquinho do que a gente pôde trazer para vocês aqui sobre os mundos, né? Os tipos de categorias de mundos, né? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, compartilhe, comente, se inscreva no canal, divulgue nosso vídeo para outras pessoas, e espero você então no próximo programa. Até mais, vejo você até lá. Tchau, tchau.